Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, se possível, né? Depois de um jogo péssimo do Flamengo, principalmente no segundo tempo, o Flamengo sendo massacrado, posso dizer assim, pelo Botafogo, e o resultado foi um resultado justo, né? E esse resultado reflete muito o que são hoje as duas gestões, né? Aí o pessoal vai falar, pô, mas a SAF. Cara, o Flamengo é o maior clube do Brasil, o Flamengo está muito bem estruturado financeiramente. Só que quem comanda o futebol do clube são pessoas amadoras. Quantas vezes a gente vem comentando sobre isso? Lá no Botafogo eles montaram uma estrutura profissional, uma estrutura onde os caras que trabalham lá hoje são pessoas que entendem do assunto, né? Diferente no Flamengo. E a gente vê pessoas que, ao mesmo tempo que estão no Flamengo, né? Porque tem um cargo amador, que é o caso da vice-presidência de futebol, ao mesmo tempo está aí fazendo campanha política para se reeleger vereador do município do Rio de Janeiro. Então tá errado. Não tem como dar certo. A questão não está na SAF em si, né? Muita gente é desesperada, mas não tem como disputar com a SAF. Ué, mas o Flamengo agora não está aí, ofereceu 18 milhões de euros no Claudinho, aí quer oferecer mais não sei quanto. O Flamengo está vendendo super bem, né? O Wesley praticamente vendido por 20 milhões de euros, o Fabrício Bruno, pelo jeito, 15 milhões de euros também. Aí falaram em Matheus Gonçalves. O Flamengo fazendo dinheiro. O problema do Flamengo não é dinheiro, e sim quem comanda, quem faz o planejamento, que não existe. O planejamento é zero. É zero. E o que acaba acontecendo? Quando não existe planejamento, por mais que você tenha dinheiro, tenha jogador de qualidade, né? Os clubes que vão se reestruturando, né, da sua maneira, com SAFs, etc., vem diminuindo cada vez mais e até passando o Flamengo. Né? O caso hoje do Botafogo tem um elenco mais qualificado do que o Flamengo, é a realidade. É a realidade. E aí eu pergunto a vocês, né? A galera está satisfeita com o que está vendo? Querem a continuação desse modelo arcaico no futebol? Pois é o que eu falo sobre a questão da eleição do Flamengo. Estão facilitando muito para o candidato do Landim. Por que eu estou falando isso? Porque tem 2, 3, 4, 5. Quanto mais candidatos tiver, mais fácil será para o candidato do Landim ganhar. E se o candidato do Landim ganhar, essa estrutura de futebol do Flamengo continuará. É isso que vocês querem? Uma pergunta que eu faço a vocês, galera que vota. Ou então os candidatos que estão nos escutando, para pensar primeiramente no Flamengo e não no seu próprio ego, tá? No seu próprio ego. Tem que pensar primeiro no Flamengo, não no seu próprio ego. Da maneira que está dividindo o voto, o candidato da situação, com esse modelo de gestão no futebol, continuará. Então tá bem claro isso para mim. Então é só um recadinho aí para vocês. Vocês querem isso por mais 3 anos? O Flamengo continuará, né, ganhando grandes títulos nesse período, dessa maneira? Faça uma reflexão. Então, planejamento zero da instituição Flamengo, né, capitaneada pelo nosso presidente, Rodolfo Landim, que elogia a todos, né, o seu vice-presidente de futebol, né, que de maneira estatutária é obrigado a ter um cargo amador, um cargo não remunerado, né, e aí é uma pessoa que não tem as qualificações que deveria ter. Já trabalhou com futebol, conhece sistema de jogo, conhece gestão do futebol, nada disso. Então o Flamengo precisa mudar urgentemente, senão vai ficar atrás. E aí começa nas eleições desse ano agora, final de 2024. Tá? Então fica o recado aqui, tá? Sobre isso. Sobre a questão do jogo em si, né? Foi um massacre o primeiro tempo, né? Duelamos até conseguimos, de certa maneira, né, fazer um jogo parelho. Falo isso por causa do número de chances criadas e tal, apesar do Botafogo ter sido melhor no primeiro tempo. Mas o que estava dando certo, o porquê mudar? Gostaria de saber, ninguém perguntou, o porquê da saída do Gerson. Será que ele pediu? Será que foi o Tite que preferiu poupá-lo, recuou o time? Qual foi a justificativa?
Isso ninguém perguntou, né? E aquilo que a gente viu no segundo tempo não é Flamengo, né? A nossa diretoria tem todas as culpas, né, em relação a tudo, né? A montagem de elenco, a contratação de um treinador que não tem a cara do Flamengo, não tem. É um treinador extremamente reativo e me preocupou a entrevista coletiva dele ontem. Em momento algum, dando o braço a torcer que errou. Foi perguntado, ficou chateado com o repórter, e quando a pergunta é bem feita e eles sabem que estão no erro, eles ficam chateados, ficam bravos, mas tem que responder. Tem que dar o braço a torcer que errou, que vacilou na troca dos atletas, na mudança tática, né, do posicionamento de um ou outro, principalmente do Léo Ortiz, que foi o principal jogador do Flamengo disparadamente no primeiro tempo, né? E aí ele tira o que o Flamengo tem de melhor, que era a construção do Léo Ortiz por dentro, e o Gerson, que é um jogador que, apesar do cansaço, é um dos nossos jogadores cerebrais. Então o Flamengo ficou um deserto de ideias no segundo tempo. O Tite ficou 45 minutos trazendo o Botafogo para o nosso próprio campo, sendo massacrado. Simples assim. O primeiro tempo que as diferenças de chutes a gol foi um chute a mais, se aconteceu, agora não me lembro. Segundo tempo foram 10, 12 a 2 chutes. Foi um massacre no segundo tempo e vitória merecidíssima, né? Então, gente, é preocupante, né, a nossa situação, porque quem comanda lá o futebol está preocupado com a sua vida pessoal. Enquanto isso, o presidente do clube não vem a público falar rigorosamente nada, está preocupado em fazer campanha política para o outro candidato, para o seu vice. E nisso, pior que a gente vai ver aí, né? Muita gente falando que é o favorito, que vai ganhar. Porque aí eu pergunto, quem vota está preocupado com futebol? Por isso que não querem abrir o colegiado, né? E a oposição vai ser isso mesmo? Vão ter 5 candidatos para dividir votos e com isso o candidato da situação ganhar? É isso que vocês querem? Aí depois não adianta. Vão passar 3 anos, né? Aí vão voltar a fazer isso de novo? E a gente continuar no mesmo erro? Enquanto isso, os outros clubes conquistando títulos, e a gente ficando para trás, né? Falar aqui sobre essa questão do desespero por reforços. Isso mostra que o planejamento é zero, né? Marcos Braz falou lá para os jornalistas que, porque o Cebolinha machucou, porque não sei quem machucou. Então só contrata se machucou. Engraçado que quem está lá no Botafogo, estou dando exemplo do Botafogo, né? Mas poderia dar exemplo de outros. Tá vendo que formou um elenco, mas com boas peças, mas ali ainda é pouco. Porque se um machucar, se um for para a seleção, se um for suspenso, eu tenho mais 2 aqui. Porque um pode estar machucado. Ou seja, quem tem 2 tem um. Quem tem um, não tem nenhum. E aí, será que o Tite hoje, se for perguntado se é bom ter só 2 jogadores por posição, ele vai continuar com a mesma narrativa? Isso não existe, cara. Que nem um clube do futebol do mundo tem 3 jogadores por posição. Tem sim, cara. Tem sim. As pessoas acham que não tem, mas tem. Aí vão falar, o Real Madrid. Tá, mas o Real Madrid, você tem jogadores ali no Castilha, né, que eles jogam constantemente e eles puxam esses garotos para serem uma terceira opção. Então eles têm um segundo time que eles utilizam exatamente para isso. Para que quando eles possam precisar desses jogadores, eles estejam preparados. No Flamengo não existe nada disso. A terceira opção, você já sabe que vai entrar e não vai render, porque não teve adaptação, não teve nada. No Flamengo tudo é feito nas coxas, entendeu? Então a gente está extremamente preocupado. Se o Flamengo não tem esse tipo de situação, traz um terceiro jogador com custo baixo, né, que possa nos ajudar. Isso cabe análise de mercado. A gente tem análise de mercado? Também não deve ter, né? Então agora estão desesperados, aí já está o Michael para ser anunciado, aí agora vão ter que trazer outros jogadores. O Arrascaeta se machucou também, né? Dificilmente voltará em menos de 2 semanas, mais uma baixa para o jogo contra o Bolívar, né? O que eu havia falado hoje, eu falei, cara, hoje eu não estou muito preocupado com esse jogo. A minha preocupação maior é o descanso. O time do Flamengo está acabado fisicamente. Não sei o que fizeram,
né? Que os caras estão cansados de maneira no ápice, posso dizer assim, e estão propensos todos eles a lesões musculares, né? Já foram 3, né? Gabriel, Pedro e Arrascaeta, e tem outros que correm sério risco, que é o caso, por exemplo, do De La Cruz, que é o caso do Luiz Araújo, que hoje nem estava no banco, ontem não estava nem no banco de reservas. Então, cara, é preocupante, né, a situação. E mais preocupante ainda o seu Marcos Braz estando pressionado e ir a público criticar um jogador que sempre respeitou a nação rubro-negra, que é o Fabrício Bruno. E isso eu não vou aceitar, isso eu acho inadmissível, entendeu? Inadmissível. Tudo bem que o Fabrício Bruno não quis aceitar a proposta, né, que o Flamengo havia aceitado. Agora precisa expor externamente, né, tipo, tratando o jogador como ele fosse qualquer um, que tivesse faltado com respeito com o Flamengo. Eu não acho que é assim que se é um gestor. Um gestor não trata o seu comandado dessa maneira, né? E tenho certeza que o Fabrício Bruno está incomodado com esse tipo de narrativa. Olha o clima que o cara cria. Mas eu tenho certeza que o Fabrício Bruno, que pode fazer sua última partida pelo Flamengo, né, vai representar o torcedor, porque ele sabe que o torcedor não merece isso. Não é ele que falou essa barbaridade que o senhor Marcos Braz falou para os jornalistas, né? Então, mais um erro. Cadê o nosso presidente Rodolfo Landim? Mas o Landim também, volta e meia, fala uma coisa dessa também, né? Outro dia falou alguma coisa também que agora não me recordo. Então, gente, preocupante, tá? Não só esse final de ano, e sim pelo que virá, né? O que é pelo que virá? As eleições. E me preocupa, né, essa gestão atual ser reeleita, né, através do candidato do Rodolfo Landim, e todo mundo que achava que o Marcos Braz poderia não ficar, continuar. Ou então continuar alguém que seja igual a ele, amador, que não entenda nada e acha que entende. Isso que é pior. Então, galera, me preocupa sim a eleição, me preocupa sim os candidatos. Eu queria que os candidatos refletissem, né, e pensassem em prol do Flamengo. Se unissem, fizessem uma reunião para se unir e fazer com que o Flamengo se torne um clube profissional. Porque depois não adianta chorar. Quando lá for sacramentada a vitória da situação, não adianta chorar, são 3 anos assim. Tá bom? O recado tá dado. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal do EcoSRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação. À noite estamos de volta aí com resenha em debate. Abraço, saudações. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.